Oi pessoal, tudo bem? Meu nome é Larissa, eu sou professora de matemática e na aula 4 nós vamos falar sobre o diagrama de Venn. Nós vamos resolver alguns problemas em que nós precisamos utilizar aqui, ou não é que nós precisamos, nós vamos utilizar o diagrama de Venn para facilitar aqui na resolução, beleza? Bom, eu tenho aqui um problema que diz o seguinte. Numa pesquisa sobre preferência de detergentes realizada numa população de N pessoas, constatou-se que 62% utilizam detergente neutro, 47% utilizam detergente perfumado e 15% das pessoas utilizam os dois tipos. Construa o diagrama de Venn que representa a situação descrita no problema. Letra B. Determine a porcentagem de pessoas desse grupo que utilizam apenas detergente perfumado. Então, o que nós vamos fazer nesse caso? Nós vamos utilizar aqui o diagrama de Venn para resolver esse problema. Então, vou fazer aqui o meu diagrama, tá? Aqui, pessoal, eu tenho o detergente neutro e detergente perfumado. Só voltando no enunciado. 15% das pessoas utilizam os dois tipos. Quando você vai resolver um problema utilizando aqui o diagrama de Venn, o primeiro dado que você tem que representar é da interseção. O que isso quer dizer? Eu vou colocar primeiro a porcentagem de pessoas que preferem os dois tipos aqui de detergente. Então, aqui, na interseção, eu vou colocar aqui 15%, porque as pessoas preferem esses dois tipos. 62% utilizam detergente neutro. Gente, 62% utilizam detergente neutro. Só que eu não posso colocar aqui 62%. Por que eu não posso colocar 62%? Porque se eu colocar apenas 62%, eu vou estar considerando as pessoas que também preferem ali ambos os detergentes. Então, o que nós fazemos nesse caso? Nós vamos estar contando essa porcentagem duas vezes. Então, para representar as pessoas que preferem apenas detergente neutro, basta a gente fazer 62% menos 15%. Então, tem que fazer essa subtração aqui para não contar duas vezes aqui o 15%. Então, as pessoas que preferem detergente neutro vão ser 47%. O que eu fiz? 62% menos 15%, tá? Agora, no enunciado disse que 47% utilizam detergente perfumado. Gente, na verdade não são 47% das pessoas. O que eu tenho que fazer para determinar as pessoas que preferem apenas o detergente perfumado? Basta fazer 47 menos 15%, que dá 32%. Tá, professora, não pediu para determinar as pessoas que preferem ali o detergente neutro. Eu sei, mas eu resolvi aqui só para vocês entenderem como que a gente pode resolver e preencher um diagrama de Venn, tá? Então, pediu para a gente determinar, na letra B, a porcentagem de pessoas que preferem o detergente perfumado. Então, nós temos que 32% das pessoas preferem o detergente perfumado. Beleza, pessoal? Espero que vocês tenham entendido aqui esse exemplo. Exemplo 2. Todos os exemplos que nós vamos ver nessa aula, nós vamos utilizar o diagrama de Venn para facilitar aqui na resolução, tá? Então, exemplo 2. Uma entrevista foi feita com 200 pessoas sobre a preferência da carne, das quais 110 responderam preferir carne vermelha, 150 prefere carne branca e 75 gostam das duas.
Quantas pessoas responderam não preferir nenhuma das duas opções? Eu quero achar a quantidade de pessoas que não preferem nenhuma das opções, que não preferem carne vermelha ou carne branca aqui. Vou utilizar, então, o diagrama de Venn nesse caso também, tá? Primeiro, então, aqui, carne vermelha e carne branca. Bom, eu já falei para vocês que nós temos que preencher primeiro a interseção. O que seria a interseção? As pessoas que preferem os dois tipos de carne aqui. 75 pessoas gostam das duas, então nessa interseção eu vou colocar aqui 75. Agora, 150 preferem carne branca. Gente, eu não vou colocar 150 aqui em carne branca. O que eu preciso fazer? Eu tenho que subtrair. Então, eu tenho 150 menos 75, que dá 75. Agora, 110 responderam preferir carne vermelha. Nós não vamos ter 110 pessoas, nós temos que subtrair dessa interseção. Então, se a gente for fazer 110 menos 75 dá 35 pessoas. O problema diz assim, que nós queremos as pessoas que não preferem nenhum dos dois tipos de carne. Então, o que eu vou fazer nesse caso, pessoal? Eu sei que 200 pessoas responderam à pesquisa, então nós vamos ter 200 menos a soma das pessoas que preferem carne branca, das pessoas que preferem as duas carnes, com as pessoas que preferem a carne vermelha. Então, eu vou somar esse resultado, tá? E vou fazer 200 menos a soma desses valores. Então, nós vamos ter 200 menos. Se a gente somar aqui, pessoal, nós vamos ter 150 mais 35, que dá 185. 200 menos 185 é 15. Então, 15 pessoas não preferem nenhum dos dois tipos de carne. Beleza, pessoal? Espero que vocês tenham entendido aqui. Vamos para o próximo exemplo, então. Exemplo 3, tá? Um grupo de N estudantes estrangeiros vieram ao Brasil. 18 visitaram Manaus, 28 São Paulo e 22 Salvador. Desses estudantes, 5 visitaram Manaus e Salvador, 8 visitaram Manaus e São Paulo, 10 visitaram Salvador e São Paulo e 3 visitaram as 3 cidades. Calcule o número N de estudantes que visitaram o Brasil. Eu quero achar a quantidade de visitantes que visitaram aqui, de estudantes que visitaram o Brasil. Bom, preciso montar o meu diagrama de Venn, tá? Então, eu tenho aqui Manaus, São Paulo e Salvador. Eu falei para vocês que nós temos que colocar primeiro a interseção aqui dos 3, tá? Então, nesse caso, 3 visitaram as 3 cidades. A interseção dos 3 vai ficar nesse intervalo, que é o intervalo em comum para todos. Então, aqui eu tenho o 3. Agora, 5 visitaram Manaus e Salvador. Então, eu tenho que olhar no meu diagrama onde que fica aqui o intervalo que pertence a Manaus e Salvador. Então, Manaus e Salvador aqui. Está dizendo que 5 visitaram Manaus e Salvador, só que eu não vou colocar 5 aqui. Eu preciso subtrair das interseções. Então, vai ser 5 menos 3, que dá 2. 8 visitaram Manaus e São Paulo. Pessoal,
eu não vou colocar aqui 8 em Manaus e São Paulo. Eu preciso subtrair as interseções. Então, vai ser 8 menos quanto? 8 menos 3, que dá 5. 10 visitaram Salvador e São Paulo. Mais uma vez, nós não podemos colocar que 10 pessoas visitaram Salvador e São Paulo. Visitaram Salvador e São Paulo 7 pessoas. Por quê? Eu tenho que fazer 10 menos 3, que dá 7. Tá? Agora, diz o seguinte, 18 pessoas visitaram Manaus. Gente, não são 18 pessoas que visitaram apenas Manaus. Como que eu acho a quantidade de pessoas que visitaram apenas Manaus? Pego 18 e subtraio da soma dessas interseções. Se a gente somar aqui, nós temos 5 mais 3, 8. 8 mais 2, 10. Então, vai ser 18 menos 10, que dá 8. Agora, 28 pessoas visitaram São Paulo. A gente tem que fazer a mesma coisa. Não vão ser 28 pessoas que visitaram São Paulo. O que nós temos? 10 mais 5, 15. Então, nós temos 28 menos 15, que dá 13. Então, basicamente, 13 pessoas visitaram São Paulo. E, para finalizar, 22 pessoas visitaram Salvador. Nós temos que subtrair também da soma das interseções. Então, vai ser 10 mais 2, 12. 22 menos 12 dá 10. O exercício pedia para calcular o número de estudantes que visitaram o Brasil. Pessoal, montou ali o diagrama, colocou os valores correspondentes, lembrando que tem que subtrair as interseções, agora é só somar, tá? Então, somando os valores, nós temos 10 mais 13 mais 8 mais... Somando aqui as interseções, 3 mais 7, 10, mais 5, 15, mais 2, 17. Se a gente somar aqui, 13 com 17, então 13 mais 17 dá 30, 48 pessoas. Beleza, pessoal? Espero que vocês tenham entendido, tá? Bom, pessoal, por hoje é só, mas antes eu quero indicar alguns exercícios do livro para vocês responderem, tá? Aqui, praticando, exercício 4, página 216, desenvolvendo habilidades, exercício 2 e 6 da página 216. Muito obrigada e até a próxima aula.